Aleluia. Meus irmãos, cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu perguntar para vocês. Hoje é culto de ensinamento, para a honra e glória do Senhor. Abra sua Bíblia no livro 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 4 e 5. Importante é que todos achem a palavra de Deus. Importante que todos procurem. 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 4 e 5. Neste momento, nós vamos também cumprimentar os nossos ouvintes que estão em casa nos escutando. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe. Você escuta a palavra de Deus no altar da sede setorial. Quantos podem cumprimentar os ouvintes? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui no culto doutrinário e hoje nós vamos aprender sobre algumas armas espirituais que nós podemos utilizar em nossa vida espiritual. Todos acharam? Digam amém. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Em algumas traduções você pode encontrar como humanas, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Agora eu quero que você me compreenda um pouquinho mais e volte a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 17, versículo 21. Não é toda vez que nós lemos vários versículos, mas você vai compreender que é necessário, uma vez que é culto de ensinamento. Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 21. Se você achou, diz amém. Diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão e pelo jejum. Glória a Deus. Vamos orar, pedir orientação de Deus para nos encaminhar dentro da palavra. Espírito Santo de Deus, fala comigo para que eu fale à sua igreja. Me orienta para que eu oriente a sua igreja. Espírito Santo de Deus, usa minha mente com poder e sabedoria, não para o meu ego, mas para a glória do nome de Jesus. Que a sua palavra tome primazia, seja evidenciada. Que a sua palavra seja impregnada em nossos corações, atadas aos nossos dedos, manchadas em nossos pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Senta, meus irmãos e irmãs. Paulo vai escrever 2 Coríntios e vai orientar a igreja em Corinto. E ele vai dizer: olha, nós, enquanto crentes, enquanto espirituais, as nossas armas não são carnais, não são humanas, mas são espirituais e poderosas em Deus. Isso compreende o quê? Isso compreende que nós não estamos lutando no âmbito ou no campo físico, mas nós estamos lutando no campo espiritual. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, nos escreve dizendo que há uma luta contra o sistema mundano. Cristo, quando orientou os seus discípulos aqui na terra, ele orientou muito bem, dizendo aos discípulos: no mundo vocês terão aflições. Ele orientou no capítulo e no versículo em que lemos, 17 e 21. Mas essa casta de demônios não sai senão por jejum e oração. Porque a igreja na terra não luta entre si. A igreja na terra não está dividida, mas está unida. A igreja na terra tem uma luta.
A igreja na terra tem uma guerra, mas contra quem a igreja luta? Contra o mundo. A igreja luta contra o sistema do mundo. A igreja enfrenta o poder e altivez do diabo. Eu já preguei aqui certa feita sobre a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Falei sobre o poder e altivez e a astúcia do diabo para derrubar o crente. E Paulo orienta a igreja dizendo: olha, as armas com as quais lutamos não são carnais, não são humanas, mas são poderosas em Deus. Sabe, quando nós esquecemos que as nossas armas são espirituais e não carnais, nós começamos a utilizar a nossa língua. Achamos que a nossa língua, um membro do nosso corpo, no qual a Bíblia diz: toma cuidado com ela, porque ela pode tocar fogo, nela está o poder da vida e o poder da morte. Quando nós nos esquecemos que estamos lutando no âmbito ferrenho contra o diabo, começamos a lutar entre nós, nos degladiar entre nós, sabe? Parecemos um bando de porcos espinhos, em uma noite de inverno, em uma caverna, lutando para se esquentar um no outro, mas o espinho não deixa. É dessas atitudes que Paulo está falando. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra as hostes do diabo. Quando nós nos esquecemos das orientações bíblicas, nós vamos começar a utilizar. Para que eu vou utilizar o meu estômago se eu tenho a minha perna? Para que eu vou utilizar o meu joelho se eu tenho a minha língua? Vocês estão entendendo? Ou quer que eu repita? Para que eu vou utilizar a humilhação diante dos pés de Deus se eu tenho a força do meu braço? Vocês estão me entendendo? Para que eu vou pelo campo espiritual? Por que eu vou pelo campo espiritual se eu posso derrubar o meu irmão? Para que eu vou me humilhar nos pés de Deus? Para que eu vou me esvaziar de mim mesmo para se encher de Deus, se eu me esqueci que minha luta não é contra o meu pastor, que minha luta não é contra a irmã Cleia, que minha luta não é contra vocês, mas é contra o diabo. Aí nós começamos a nos matar entre nós. E Paulo, olha, irmãos e irmãs, a nossa luta, a luta da igreja não é entre nós, mas é contra o poder e astúcias do diabo. E o interessante é que eu quero fazer ligação a isso, ao capítulo 17 e 21 de Mateus. O que diz? O versículo em que lemos: essa casta de demônio não sai, a não ser pelo jejum e pela oração, ou pela oração e pelo jejum. O interessante notar é que quando Jesus faz essa advertência aos seus discípulos, há uma ocasião ali. Chega um endemoniado para os seus discípulos, e os discípulos começam a orar, tentando expulsar. E eles começam a combater entre eles. Quem é mais? Quem é menos? Quem é santo? Quem ora mais? Quem pode mais? Esqueceram do foco principal. Jesus chega perto, o pai do jovem clama a Jesus: tem de misericórdia, levei meu filho aos seus discípulos e eles não puderam expulsar. Jesus dá uma poderosa advertência: essa casta de demônio não sai, a não ser pelo jejum e pela oração, mostrando para a igreja a necessidade e a obrigação de jejuar e orar. Eu me arrepio, porque eu vejo as coisas acontecendo e nós parecemos não entender o que está ocorrendo. Porque o meu pai, quando eu era criança, fez muita derrubada de machado.
E sabe o que ele fazia com o machado antes de ir trabalhar? Pela manhã e pela tarde? Ele amolava o seu machado. Sabe por que hoje eu compreendo o que ele fazia? Porque ele conhecia a ferramenta em que utilizava. E o interessante é que o projeto doutrinário bíblico santo que Deus tem para a igreja é entregar em suas mãos ferramentas espirituais, não carnais. Ele entregou para a igreja o poder do jejum. Ele entregou para a igreja o poder da oração. Para que eu vou orar quando eu me esqueço do principal propósito bíblico, do principal objetivo cristão? Para que eu vou orar se eu posso fofocar? Para que eu vou orar, jejuar se eu posso ofender? Esquece-se que a nossa luta não é contra nós, mas é contra o diabo, seu poder e seu demônio. E Jesus dá uma advertência gravíssima para os seus discípulos, mostrando, olha, sabe o que é interessante? É que eu acabo de me lembrar que lá no livro de Marcos, capítulo de número 2, alguém chega para Jesus e o questiona. Os discípulos de João jejuam, e os teus não jejuam por quê? E Jesus responde dizendo, como pode eles jejuar, o noivo ainda estando com eles? Mas haverá um tempo em que eu não estarei no meio deles. Aí eles jejuarão e orarão. Jejuar e orar não é opção, é mandamento. A palavra jejum, no português, se você for procurar no Aurélio, você vai encontrar abstenção total ou parcial de alimento. No hebraico do Antigo Testamento, você pode encontrar transliterado para o português, a palavra jejum significa abstenção total de alimentos para um propósito devocional. Você jejua para adorar a Deus. Você jejua para pedir perdão dos seus pecados. E você jejua para o levantamento de um ministério, um propósito maior. O jejum não é feito a esmo. O jejum não é algo que você faz. Eu vou tomar café, não tem café? Vou jejuar então. A minha esposa é testemunha, aliás, não gosto nem de citar mais. De vez em quando eu me passo por uma situação dessa. Levanto meio tarde, já venho para a igreja, não almoço, só vou jantar. Minha esposa fala, você já é acostumado a ficar sem comer. Eu disse para ela, não, o jejum não é ficar sem comer. O jejum tem propósito. E não é um propósito que você apresenta entre você e Deus, mas é um propósito de mortificar o eu e Jesus aparecer. O jejum não é algo que você faz somente por fazer. Já disse, o jejum é algo, se você não pode subir a Deus, você puxa Deus para a terra. É interessante porque o jejum te dá um poder quase que sobrenatural. Eu já contei para o pastor um testemunho, que um pastor da Assembleia de Deus chamou um jovem que estava meio sumido da igreja. Ele passou uns 4 dias sumido. O pastor foi fazer uma visita. Quando ele está saindo, ele encontra esse jovem. E o pastor fala, abençoado seja, varão, vamos fazer uma visita. Só que ele não sabia por que o jovem estava sumido há 4 dias da igreja. Quando ele passa numa esquina, uma mulher passa por ele. Só meio que passa bem pertinho dele, a mulher cai atrás dele. Só passou pelo homem. Vocês não têm ideia do quanto você se aproxima de Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso 1, Paulo orienta os romanos: rogo-vos, pois, irmãos,
que apresentei os vossos corpos em sacrifício. Você já se perguntou por que Paulo dá essa orientação? Você já ouviu falar em sacrifício de louvor? Paulo orienta os romanos dizendo: rogo-vos que apresentei os vossos corpos em sacrifício. Você se mortifica para vivificar o Espírito em sua vida. E ele continua: que é o vosso culto racional, culto com entendimento. Eu posso observar e sou testemunha de que 90% dos nossos crentes hoje não tem uma fé racional. Acha que a fé é eu rodar uma varinha mágica e acontecer. Não é bem assim. A fé você tem que utilizar junto com o propósito da vontade de Deus. Eu quero um carro, mas será que se Deus quer que eu tenha um carro, eu quero que a minha conta seja abençoada, para que eu possa abençoar a vida de muitas pessoas? Mas será que esse é o único meio de abençoar a vida de outras pessoas? Não. Então, o jejum é feito com racionalidade. O interessante é que, ao observarmos a Bíblia Sagrada, encontramos 3 tipos de jejum. O primeiro deles é o jejum normal ou parcial. O indivíduo faz o jejum se abstendo de todo tipo de alimentação, menos água. Estudiosos entendem que esse foi o tipo de jejum praticado por Jesus em Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Observando o texto, você vai notar que o escritor diz: jejuando 40 dias e 40 noites, depois teve... Ora, se você está no deserto, primeiro você sente sede e não come. E pela astúcia do diabo, sabendo que ele é altamente inteligente por usar de poder e altivez para tentar a fraquezas humanas, ofereceu para Jesus a sua maior necessidade. Qual? Qual? Fome e não sede. Lógico que isso é teoria e ninguém pode ser dono de teoria. Aliás, eu posso fazer uma, digamos assim, uma liberdade poética em cima do texto para afirmar: ninguém pode ser dono de tese ou de teoria. O segundo é o jejum completo, geralmente feito por 3 dias, feito pelos judeus. Se você olhar em Esther capítulo 4, verso 16, em Atos 9, verso 9, você vai ver que Esther jejua 3 dias em prol do seu povo e dela mesma. Em Atos 9:9, Paulo está há 3 dias sem comer e sem beber. Esse tipo de jejum normalmente feito pelos judeus, com um propósito devocional maior. Quando você quer... Lembrando, tá? Que o jejum feito pelos judeus é a abstenção total de qualquer tipo de alimento, água ou qualquer tipo de alimento, feito por 3 dias. É você pegar de meia-noite, passar meia-noite e entregar meia-noite do terceiro dia. Com propósito. O terceiro tipo de jejum é o jejum típico. O indivíduo não se alimenta de todos os tipos de alimento, mas se alimenta de um alimento específico ou de frutas. Aonde que eu posso encontrar na Bíblia Sagrada um tipo de jejum desse? Feito por quem? Quem fez? Gente, me perdoe, vou perder um pouquinho a ética, mas minha gravata está me apertando. O jejum de Daniel, capítulo 10, verso 3. Esse tipo de jejum normalmente é feito por um longo período de tempo,
também com um propósito. É importante também, eu não posso deixar de falar para os irmãos que para o jejum você tem que ter um canto do seu jejum. Você não pode fazer qualquer tipo de atividade estando em jejum. Por que, meu irmão? Não posso fazer qualquer tipo de atividade estando em jejum. É porque eu vou fraquejar? Não. Porque Jesus Cristo, é importante eu falar também para vocês, que Jesus também estabelece um critério para o jejum. Ele diz, olha, quando vocês forem jejuar, não apareçam em público como os fariseus, esfarelando o cabelo, se vestindo de pano de saco, desfalecendo a sua face e andando por aí parecendo que foi, meu irmão? Estou jejuando. Já quebrou seu propósito, pode ir embora para casa. Sacrifício de tolo, você jejuou para os homens, não para Deus. Meu Deus, o tempo está passando. Jesus Cristo. Ou eu que estou demorando. Daniel capítulo 10, verso 3. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, podemos entender que só 2 homens jejuaram 40 dias e 40 noites total. Quem? Vocês podem me responder? Não. Se os irmãos prestaram bem atenção, o jejum de Jesus cai naquela linha teológica que ele ingeriu água. Agora, biblicamente, aparecendo 40 dias e 40 noites, explicitamente diz 2 homens: Moisés e Elias. Moisés e Elias. Moisés em Deuteronômio 9:9 e Elias em 1 Reis, capítulo 19. O interessante é que no 7º dia de jejum, Daniel não precisaria mais se manter sem ingerir alimento. Porque no 7º dia a Bíblia diz que uma nuvem de glória desce no monte onde ele estava. Deus diz para ele, entra. Moisés entrou e os outros 37 dias, ou melhor, 33 dias, ele ficou envolto pela glória de Deus, mantido pelo próprio Deus. É por isso que eu disse que se você não pode ir a Deus, literalmente, você com jejum atrai Deus para a terra. Para que e por que jejuar? Você jejua para cumprir uma tarefa para o reino de Deus. Jesus é batizado no capítulo de número 3 e no 4 ele faz o quê? Ele vai jejuar no deserto. Ora, meu irmão, mas por que Jesus jejuou? Ele é Deus. Ele podia passar 40 dias. Negativo. Jesus jejuou totalmente com as nossas limitações. Se assim não fosse, ele não teria sentido fome. Jesus suou no deserto. Jesus sentiu fome no deserto. Jesus teve mau hálito no deserto. Uma experiência que, se vocês não tiveram, quando você passa de 19 horas de jejum, você começa a sentir a sua boca adocicada. Eu ontem entreguei o meu jejum, agora eu posso falar que o diabo já foi derrotado, às 6h20 da tarde de ontem. Por quê? Porque eu iria pregar. Aqui é onde entra a autoridade, a liderança pastoral para orientar os membros. Ontem, quando eu chego nas 5 horas da tarde, que completou 18 horas de jejum, a minha boca começou a ficar adocicada e um mau hálito vem demonstrando o quê? É a partir desse período que o seu corpo, é por isso que eu falo, as primeiras horas de jejum, você está utilizando o banco de gordura que você tem no seu corpo. Então você não matou carne nenhuma durante as primeiras 6 horas. Depois que você passa desse período, se você conseguisse passar desse período, o seu corpo começa a utilizar-se dele mesmo. É aí aonde a carne
vai sendo mortificada, os desejos, alguns desejos vão aumentar e outros vão cair. É a partir desse momento que o Espírito de Deus começa a se aproximar de você. Para você que não é muito acostumado com o jejum, não vai acontecer nada de extraordinário, não. Porque ontem eu entreguei o meu jejum 6 horas porque eu iria pregar, mas o meu propósito seria até meia-noite. Meia-noite a meia-noite. Por sinal, esse é o tipo de jejum que eu oriento os membros a fazer. E agora, como autoridade pastoral debaixo da autoridade do meu pastor, eu também oriento aos membros da igreja a fazerem de meia-noite a meia-noite. Não confunda consagração com jejum. Consagração é uma coisa, jejum é outra coisa. A consagração, você apresenta a sua consagração, você consagra a sua vida a Deus. Você pode consagrar comendo e pode consagrar sem comer. Sabia disso? Quem sabia? Você pode consagrar comendo e pode consagrar sem comer. Lógico que dependendo do seu propósito, as suas bênçãos e seu alcance espiritual também vai ser limitado. Você consagrar em jejum, você faz pro lado da consagração. Agora você jejuar, você tem que cumprir o seu período de jejum. É aí onde eu falo que durante as 6 primeiras horas, você está utilizando do seu alimento, que estava dentro do seu corpo. E isso não é jejum. Meia-noite eu chego em casa, acabo o culto agora, 9 horas. Eu chego em casa, 10 horas, encho o meu bucho, como 3 quilos de comida. Meia-noite apresento o meu jejum. 9 horas da manhã eu entrego o meu jejum. Como assim? Não. Certo? Ora, se você quiser, você pode fazer todo tipo de propósito. Você só não pode dar um nome errado por um negócio que você está fazendo. Isso demonstra total falta de conhecimento. Você desconhece do negócio que você está fazendo e você faz algo sem saber o que você está fazendo. Ou você quer algo espiritual. Irmão, era para os crentes esquecer de carro, esquecer de chave, esquecer de tudo. Eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero o céu. Esses dias eu cheguei num auge espiritual, que eu cheguei aqui no altar, sabe assim, eu parei, eu falei, não, o pastor vai me chamar de doido. Mas eu pensei, pastor, vai embora para casa, fecha essa porta aí que eu vou dormir aqui em cima desse altar. Juro para você. O que você vai fazer, irmão? Não sei, vou ficar aqui a noite toda. Nem que eu durma, mas eu fico aqui. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Lembra? Existe um princípio para isso. Tiago capítulo 4. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá. Ora, primeiro se sujeita a Deus, aí o diabo foge de vocês. Tem gente que quer vencer o diabo e não se sujeita nem a Deus. Vai vencer como desse jeito? O princípio básico é: se sujeita, pois, a Deus, resista ao diabo. Aí tem gente resistindo a Deus e querendo resistir ao diabo. Presta atenção, quem resiste a Deus é o diabo. Se você resiste a Deus, é o diabo que está resistindo junto com você. Em Lucas capítulo 1, verso 37, vai falar de uma senhora de 84 anos que não se 84 anos, que não se apartava do templo, servindo a Deus, jejuando e orando. O propósito do jejum é te aproximar de Deus. Nós podemos observar muito bem que o jejum serve para algumas coisas. Quais? Você pode jejuar para pedir perdão dos seus pecados. Quando nós olhamos para Jonas, capítulo de número 3, aliás, pastor, o senhor sabia que o profeta Jonas é o único profeta que prega sem querer que o povo se converta? Jonas prega, mas ele não quer que o povo se converta. Ele parece algumas pessoas do nosso meio que não entendem o propósito de Deus para a vida de algumas pessoas. Mas como é que pode ele estar crescendo e eu não estou?
Mas como é que pode? Ele parecia desse jeito. Ele começa a andar no meio da cidade. Aí depois que eu subi disso, eu imagino Jonas andando no meio da cidade. Daqui a 40 dias, Nínive vai ser destruída. Eu imagino ele desse jeito. Jonas se afasta da cidade. O governo da cidade recebe a palavra, é acometido de grande temor, proclama um jejum de criança de peito a adulto, a idoso, inclusive animais, e Deus tem misericórdia do povo. Jonas se afasta da cidade, vai no meio do deserto, e diz a Bíblia, Deus, para livrar Jonas do fardo e do calor do deserto, permite que uma árvore nasça. Diz a Bíblia, como é que é o nome da árvore? Oi? Abobreira, não sei, abobreira. Não é abobreira, é abobreira, um nome mais ou menos assim. Ele fala, tá vendo? É por isso que eu não queria vir. Esse povo rebelde, eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia dele. Então Deus permite. Vem, e no outro dia, o sol nascendo com a erva da manhã, fere, a Bíblia diz, fere a cabeça de Jonas, porque é durante a noite. Deus permitiu um inseto, um verme, comer a árvore, e durante o amanhecer do dia, a árvore seca. Fere, e Jonas levanta atordoado e nervoso. E Deus diz, Jonas, você plantou essa árvore, Jonas? Não. Jonas, você aguou essa árvore? Não. Jonas, você gastou tempo nessa árvore? Não. Então, Jonas, assim como você não plantou essa árvore, não cuidou dessa árvore, não posso eu ter misericórdia do povo, Jonas? Você está entendendo o propósito? Então, o jejum vai demonstrar, vai atrair o arrependimento e o sentimento de culpa para o seu coração, e você vai querer se aproximar de Deus. E além de você jejuar para pedir perdão dos seus pecados e se aproximar de Deus, você vai querer que outras pessoas se aproximem de Deus. Você não vai ficar, aliás, nós não vamos ficar igual o filho pródigo. O filho pródigo sai, gasta tudo que tem. Aliás, em cima desse altar, uma varoa disse que ele comeu. Não, igreja, devo alertar, ele não comeu, ele desejou. Ele desejou. Eu estava aqui atrás e observei. Ele desejou comer. A Bíblia não diz que ele comeu. Ele volta para casa. Qual é a primeira coisa que o filho que ficou diz? Entenderam? Estão entendendo o negócio? A primeira coisa que o filho que ficou, pera lá, eu estou com o senhor trabalhando há meses, trabalhando há anos, o senhor nunca me deu nada para comer. E aí ele sai para fora, gasta tudo que o senhor tem, e quando volta, recebe um anel no dedo, sandália no seu pé e roupa boa para vestir. O irmão foi tão cego que não entendeu que Deus ficou, orientado talvez pelo Espírito, eu disse Deus, ficou tão feliz pela volta daquele irmão que estava perdido, que ele nem se ligou. Ora, às vezes nós estamos igual o filho pródigo. Não queremos que os outros voltem e também não queremos gastar nada do que Deus dá para nós. Deus tem dons espirituais para entregar, mas nós não queremos. E queremos impedir o outro que chega de pegar. Ora, quem é ela para estar no ciclo de oração logo agora? Quem é ele para estar já no grupo de jovem? O pastor errou de ter colocado em comunhão. Vai morrer seco e não vai evoluir. Não evolui. Murmurador não evolui. Irmãos, vocês me amam? Vocês me amam? Ama? Ai, graças a Deus. Não, ora, eu amo vocês. E quem falou de outro tipo de amor? Eu só estou às vezes me defendendo, né? Glória a Deus. Glória a Deus, porque a palavra fala em nós. Então o propósito do jejum é para cumprir o ministério, se arrepender do pecado. Na Bíblia também mostra pessoas jejuando para demonstrar arrependimento dos seus pecados. Jonas capítulo 3 e Joel capítulo 2.
Então nós, e parabéns às irmãs que estão anotando, nossa, maravilha, eu ia até dizer que a partir de hoje, desse culto de doutrina, os irmãos peguem o hábito de trazer papel e caneta, tá? Jonas capítulo 2 e Joel. Parabéns para os irmãos que estão anotando. Nossa, glória a Deus, nós vamos crescer, irmãos. Olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Essa sede aqui tem capacidade para quantas pessoas? Essa sede aqui tem capacidade para quantas pessoas? Deve ter o quê? Umas 50 cadeiras aqui? Deixa eu falar. Quem tem fé de até o fim do ano pelo menos dobrar a quantidade de membros aqui? Eu vou perguntar de novo, talvez os irmãos não perceberam. Quem tem fé e acredita que até o fim do ano nós temos a capacidade de dobrar a quantidade de membros que nós temos aqui? Eu creio. E por isso, eu tenho uma proposta para trazer para a igreja. Eu tenho aqui na minha mão uma lista. E nós vamos iniciar hoje. Hoje nós abrimos uma campanha. Aliás, nós vamos fazer uma oração e despedir os nossos irmãos ouvintes. E a partir de agora nós ficamos com um culto aqui. Vamos fazer uma oração para despedir dos nossos irmãos ouvintes? Vamos lá. Querido Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, abençoa, meu Deus, a audiência de nossa rádio. Multiplica cada vez mais. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, meus irmãos. A paz do Senhor. E o culto continua por aqui.